Estruturas narrativas. Eu falo bastante sobre a importância dela para ajudar a gente a organizar melhor as nossas ideias para nossa história. E hoje a gente vai começar a falar diretamente de cada uma delas, como elas são estruturadas, como desenvolver essa história através de cada uma dessas estruturas narrativas. E falar um pouquinho sobre quais são os traços marcantes delas, para que tipo de história ela serve. E depois a gente vai entrar nos beats, são 13 beats no total, e a gente vai falar sobre cada um deles. Vamos começar por uma que é bem desconhecida do público, mas que é bastante interessante, que se chama A Promessa da Virgem. Eu sou a Brenda Bernissal, esse é o Literal Wave, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Muito bem, então vamos começar por uma contextualização do que é essa Promessa da Virgem. A jornada da... Amor, da jornada da Virgem. Eu não consigo parar de pensar que é o caminho que ela vai trilhar pra conseguir finalmente dar essa bunda! Que logo a gente já vai começar por aí. A questão da Promessa da Virgem começa por uma escritora americana chamada Kim Hudson, que publica esse livro, que traz uma pesquisa reunindo uma série de narrativas protagonizadas por mulheres, tentando montar ali o arquétipo da Virgem e como esse arquétipo se manifesta, que traços a gente pode rastrear e definir dentro de uma narrativa para dizer que temos aí uma estrutura narrativa. Assim como Joseph Campbell fez com a jornada do herói, o herói solar, que é um arquétipo também construído a partir da análise de algumas narrativas mitológicas de diversos povos ao redor do mundo. Aqui em Hudson vai se focar na jornada feminina. Então, são os dois arquétipos, digamos, um yin e yang, masculino e feminino. A Promessa da Virgem seria uma versão, uma contraparte feminina da jornada do herói, que seria sua contraparte masculina. Porque quando é homem é herói e quando é mulher é virgem? Bom, a Virgem é um dos 3 arquétipos do feminino, né? Que seria a Virgem, a Mãe e a Anciã, ou a Sábia. Você não pode ser uma louca, uma feiticeira? Aí já vale a gente começar a fazer um primeiro parênteses. Isso é um arquétipo, e como todos os arquétipos, todos nós seres humanos possuímos eles em potencial dentro da gente. Mulheres têm o herói dentro de si, assim como homens têm a donzela, a virgem dentro de si. Não é uma coisa que vai prender sua narrativa necessariamente a uma personagem feminina, assim como a jornada do herói não prende necessariamente a sua personagem a uma figura masculina. A gente pode ver, por exemplo, Mulan, Moana também, e outros personagens da Disney seguem claramente uma jornada do herói. Assim como é possível a gente identificar também alguns personagens masculinos que seguem a jornada da Virgem, mas, obviamente, essas duas jornadas vão ser diferentes. E quais são as diferenças mais marcantes? Esse livro da Kim Hudson não tem tradução para português, é uma obra muito mais recente, uma autora contemporânea, né? Enquanto que o Joseph Campbell já é um autor falecido e muito traduzido. O Joseph Campbell fez a coisa pensando na área de antropologia e mitologia, enquanto que a Kim Hudson ela fez especificamente pensando em narrativa, em literatura, em cinema, em teatro. Fazendo essa comparação, o que a gente pode pegar de traços característicos? A jornada do herói, ela tem uma coisa que é muito externa, muito preciso ir para o mundo, preciso me aventurar, sair desse lugar comum, dessa minha vidinha de sempre, em busca de algo novo. Já a Promessa da Virgem tem uma premissa que é interna, ou seja, eu preciso me conhecer, eu preciso entender quem eu sou, eu preciso entender quais são os meus sonhos, quais são as minhas vontades e me desprender dessa força do mundo que está me oprimindo para conseguir me realizar. Então, a característica, se a gente pudesse contar numa palavra qual é o elemento principal da Promessa da Virgem, seria a autorrealização, enquanto que na jornada do herói seria o autossacrifício. O herói ele tem que abrir mão de alguma coisa na sua aventura para conseguir aquilo que ele quer, enquanto que a Virgem ela tem que se entender, ela tem que fazer uma viagem interna, se descobrir e manifestar isso depois pro mundo. E aí você pode dizer, mas que coisa interessante, então tudo que ela faz é se conhecer e aí as coisas continuam o mesmo? Não, porque quando ela se conhece e quando ela explora esse talento dela, ela muda o mundo ao redor dela. Essa é uma das características principais da Promessa da Virgem. O mundo ao redor dela é o que a Kim Hudson chama aqui de mundo dependente, ou seja, ela depende desse mundo, ela depende daquela estrutura que ela tem, ela depende, seja do esposo, seja do trabalho, seja da obrigação de ser mãe, seja do que for, ela é dependente daquilo. E ela vai fazer uma jornada para, ao se conhecer, ao se realizar, se tornar uma mulher independente. E quando ela se torna uma
uma mulher independente, não só ela cresce, mas todo mundo ao redor dela cresce. E a gente percebe como aquele mundo que tornava ela dependente através das opressões era um mundo adoecido, que tinha vários probleminhas ali cobertos por uma superfície de aparente normalidade. Ela quebra as correntes da boa menina e mostra pro mundo ao que veio realmente. E agora eu queria fazer uma pontuação que eu acho bem interessante aqui, porque, como a gente falou, a jornada do herói é pra fora e a promessa da virgem é pro interior. E o que isso pode dizer para as nossas narrativas? Que a premissa da virgem, ela é muito interessante para narrativas character driving. Para explicar isso melhor, existem dois tipos de histórias, se a gente for levar pro nível mais básico possível. Character driving, dirigidas pelo protagonista, pelo personagem, e histórias plot driving, ou seja, dirigidas pelo enredo. Character driving dão destaque à transformação da personagem, que histórias plot driving dão um enfoque maior na sua narrativa, naquela história, naquele mundo, enfim. E o personagem, obviamente, ele vai se desenvolver aqui também, aliás, é sempre o personagem que leva a história adiante, mas numa história plot driving, ele vai ser sempre um tanto quanto secundário em relação ao plot em si. O que a gente pode observar, como a narrativa da Promessa da Virgem vai buscar algo intimista. Se você quer construir uma história character driving que dê foco nas suas personagens, ela é extremamente interessante. Tem muito mais chance de dar certo você usar a Promessa da Virgem para character driving do que você usar plot driving, que é uma jornada exterior, entende? Então plot driving parece se encaixar melhor com a jornada do herói, enquanto character driving parece se encaixar melhor com a Promessa da Virgem. Isso é algo que eu acho bem legal você refletir. Se você está pensando na sua história, quer trabalhar essa personagem, quer trabalhar mais as dificuldades dela, tô aqui para contar a história dela, isso que importa. Então a jornada da Virgem pode ser uma coisa bastante promissora para você. Bom, dito isso, vamos passar para aquela parte que todo mundo prefere, das estruturas narrativas, que são os beats, né, que são como você vai encaixar cada partezinha da sua história. Lembrando sempre que, obviamente, não existe regra aqui, tá? Isso é um modelo. Estruturas narrativas estão para histórias assim como mapas mundi estão pro mundo. Mas pra mundo, então pro mundo. Ai, carro maldito! Assim como mapas mundi estão pro mundo, ou seja, o mapa do mundo não é um mundo, certo? Assim como uma estrutura narrativa não é uma história, ela é um mapa da sua história, um mapinha que você segue ali mais ou menos, não precisa ser a risca, mas para te dar orientações de como a sua historinha vai se desenvolver. Assim como a jornada do herói e como praticamente todas as estruturas, né, seguem o mesmo padrão aristotélico de dividir a história. São 13 bits divididos em 3 atos. O primeiro ato conta com 4 bits, o segundo, que é o maior, com 5, e o último ato conta com mais 3 bits. Então vamos lá, começamos aqui pelo primeiro bit, o mundo dependente. Aqui o que a gente vai mostrar da nossa personagem é como ela sofre essa opressão no mundo, o que ela está passando nesse mundo do qual ela está presa. Não importa se é a família, se é a sociedade, se é uma instituição qualquer, seja a escola, enfim, não importa. Alguma coisa torna ela dependente, alguma coisa torna ela presa. Segundo bit, preço da conformidade. Aqui a gente entende um pouco mais que a personagem, ela tá reprimindo um sonho. Ela tá ali tentando se encaixar naqueles padrões da sociedade e isso tá fazendo algum mal a ela. A gente percebe aqui que tem um sonho, que ela tem um objetivo, que ela é maior do que aquele mundo, mas que ela tá se atrofiando ali pra caber. Terceiro bit, oportunidade para brilhar. Agora que a gente entendeu que ela tá no mundo dependente, tá difícil pra ela se encaixar ali porque ela tem um sonho que vai além daquilo, a gente mostra ela tendo um gostinho da realização daquele sonho. É a primeira chance que ela tem de mostrar pra alguém ou pra algumas pessoas do que ela é capaz, o que ela gosta, o que ela faz bem. Ela sabe cantar, ela sabe escrever, ela sabe manejar armas, então aqui a gente vai ter um vislumbre dessa habilidade dela. O quarto bit é vestir-se para o papel. Agora que ela teve um gostinho, ficou mais difícil se limitar naquele modelo pronto de mundo. E ela quer ir além. Então ela te dá a oportunidade de ir além, de mandar ver. É coisa de deixa ver no que vai dar e se arriscar. Aqui a gente tem o que seria o incidente excitante da história, né? Aquele momento em que o personagem se arrisca para sair daquele lugar comum, que no caso da nossa narrativa seria o mundo dependente, e ir para algo novo. Então nós chegamos no segundo ato, é o quinto beat. Agora ela já tem esse gostinho do que ela sonha, do que ela almeja conquistar, e então a gente mostra
o primeiro conflito entre esse novo mundo, que é o mundo do sonho por se realizar, e esse mundo dependente, que é o mundo que tá ali atrofiando ela. Ela tentando conciliar as duas coisas e, obviamente, encontrando diversos conflitos nisso. No sexto beat, ela dá um passinho além. Agora, por mais que ela ainda tenha que conciliar os dois mundos, ela tá mais confiante no mundo dos sonhos, ela tá mais confiante no potencial dela, ela tá, sabe, aquele momento que você sentiu que você tá se realizando, é ali que você tá, é ali que você quer fazer. Por mais que você ainda tente se reprimir, você não consegue mais. Então, você tá mandando ver. Conciliar as duas coisas tá ficando cada vez mais difícil, se não impossível mesmo. E o sétimo beat é Pega Brilhando. Nesse beat, o mundo dependente descobre que ela tá indo para um outro caminho, que não é o caminho que ele planejou para ela. Ele acorrentou essa personagem e percebe essa rebeldia dela e cai em cima dela. Aqui, esse mundo comum vai tentar reprimir ela, vai tentar cortar as asinhas dela, porque não pode. E aí vem o conflito dela de, bom, e agora, como que eu respondo a isso? Obviamente pegando uma frigideira, fervendo óleo e tacando no... Não façam isso! A não ser que seja legítima defesa. Aí você tem o meu apoio, eu acho, né? Se eu for ter problema legal, não faz isso. Vai pra polícia. Então chegamos no oitavo beat. Desistir do que é manter empresa. Aqui, enquanto o mundo dependente está tentando segurar ela, trazer ela de volta, ela fala, não, quer saber? Não dá mais. Eu desisto porque eu tenho um sonho, eu quero realizar alguma coisa. Se vocês vão tentar me impedir, dane-se, eu vou ser eu mesma. Aqui é o ponto alto da sua narrativa, ou seja, é quando sua personagem chega no nível máximo de rebeldia dela e se contrapõe de uma forma emancipadora em relação a esse mundo dependente. Clímax é o ponto catártico dessa história, mas ele não é o fim da sua história. Isso é bastante interessante de ficar claro. Aí é esse oitavo beat, ou seja, o penúltimo beat do segundo ato, e normalmente o clímax fica realmente ali no finalzinho do segundo ato, enquanto que o terceiro ato se encarrega de fechar a história. Então não vamos terminar a história agora, tá? Ainda tem mais 4 beats. O nono, Reino em Caos. Agora que ela abandonou esse mundo dependente que fazia ela parecer um tipo de você é quem você é graças a nós, se revela quase que o contrário disso. Ela ajudava a sustentar aquele mundo dependente como ele era. Ele estava funcionando por causa dela. E sem ela, ele entra num certo colapso. Ele para de funcionar. Então, as pessoas desse mundo dependente não sabem mais lidar com essa situação. E aqui a gente vê um grande caos. Então agora chegamos no terceiro ato, no 10º beat. Vaga pela região selvagem. Aqui é mais ou menos o que a gente chama de All is Lost na estrutura de 15 beats do Save the Cat, porque é um momento de dificuldade íntima para a personagem. Ela tá num conflito porque aquele mundo dependente tá em caos, ela tá tentando ali realizar o sonho dela, mas tá tudo muito confuso pra ela, tá num lugar novo onde ela nunca teve. Então ela tem esse conflito interno, ela tem essa dificuldade de lidar com tudo. Ela tem um período de dúvidas, um período que ela para e reflete. É interessante isso da região selvagem, né? Porque me lembra um pouquinho Mulheres que Correm com o Lobo, que esse tema da abordagem da mulher selvagem, da mulher que não se conforma com os padrões, né? Que não busca essa coisa da boa menina, mas de se manifestar em essência, ela é muito, muito colocada. Então acho que é também uma bibliografia interessante aí para ser consultada para quem quer trabalhar com a promessa da Virgem. O 11º beat, Escolhe Brilhar. Aqui é quando essa personagem faz a escolha final dela. E a escolha final dela é se autorrealizar, é se autoafirmar, afirmar seus sonhos, seus desejos, aquela coisa que estava no íntimo dela desde o começo e que ela não conseguia colocar para fora. Aqui ela escolhe brilhar. O título é bastante autoexplicativo, né? Então aqui é quando a gente vê como aquele dom dela, aquele talento dela pode contribuir para ela, mas não só para ela. A gente chega no 12º beat, que é reorganização. Quando esse dom dela é manifestado e ajuda a colocar o mundo ao redor dela em ordem, todo mundo para e pensa, você estava certo o tempo todo. Era isso que você devia fazer. Isso é o melhor pra você, mas também é o melhor pra gente. Você ser você mesma faz bem pra gente também. A gente agora está em harmonia. E se você tá gostando desse vídeo, se tá sendo útil pra você, por favor, dê uma curtida, compartilhe esse vídeo que é muito importante com aquele seu amigo que é escritor, aquele seu amigo que tá querendo aprender a escrever. O seu grupo de WhatsApp, os seus escritores lá se reúnem. Isso vai ajudar bastante a gente
Também se inscreve no canal que a gente tá precisando. Toca o sininho pra você receber notificação toda vez que um vídeo novo for lançado. E é isso, vamos voltar pro vídeo. O 13º e último beat é Reino Brilha Mais Forte. Esse é um beat de encerramento, né? Aquele beat curtinho que a gente faz pra mostrar o valor da história, da jornada da personagem, como ela termina a história, como ela termina autorrealizada e agora sim, harmônica com o mundo, em sintonia com o mundo, em sintonia consigo mesma e, portanto, com o mundo. Então, esses são os 13 beats da Promessa da Virgem. É um tipo de narrativa que eu acho que ainda causa uma certa... Ao contrário da jornada do herói, né, que em muitos momentos parece um pouquinho gasta, ainda que não precise, mas da forma como ela é trabalhada, a Promessa da Virgem é uma narrativa que tem muito potencial, tem potencial de trabalhar muitos personagens e muitas questões desses personagens. Eu acho que ela é bem interessante, mas a gente sempre fala, né, não é pra mostrar as costuras. Usa a estrutura narrativa, mas não usa ao pé da letra, tá? Nunca deixe que uma estrutura narrativa se sobreponha à sua criatividade, ao seu processo. Aliás, não ironicamente, a Promessa da Virgem fala exatamente sobre isso, sobre a força criativa da personagem feminina, desse arquétipo feminino, a força criativa dela, a espiritualidade dela, a sexualidade dela. Então, não deixe que esses elementos criativos da sua psique sejam, sabe, atrapalhados por uma estrutura. A estrutura é, como eu disse, só um mapinha, uma orientação para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos fazer outros vídeos de estruturas narrativas no futuro. Vou deixar aqui embaixo os links de compra para os meus livros da Amazon, caso vocês tenham interesse. É isso por enquanto. Um beijinho. Tchau, tchau.